Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aulinha de sociologia e pensando dentro do curso de sociologia do Etapa, essa aula ela inicia a apostila 3 do nosso curso. E a apostila 3 ela vai trabalhar com o pensamento social. Nessa primeira aula, nós vamos ver dois nomes importantes do nosso pensamento social, que seria Joaquim Nabuco e Euclides da Cunha, ok? Então vamos falar um pouquinho de início do contexto e também o que o pensamento social representa para a sociologia, a literatura, para o direito, para a história, etc. e tal. Muito bem, tentando ser bastante didático, o pensamento social, como o nome já diz, reflete, então nós estamos trabalhando com intelectuais, com pessoas que pensavam o seu tempo, então pessoas que lançavam as suas respectivas impressões sobre as coisas do seu tempo, que criticavam, que davam sugestões. E o que vocês têm que entender é que essas pessoas, elas representam clássicos. O que é um clássico? O clássico é aquilo que foi produzido no passado, mas pela sua grandeza ele permanece no presente. Então, por exemplo, o Nabuco, ele é até hoje estudado na área da política. O seu pensamento político-social até hoje é estudado na área da política, do direito, Enquanto que Euclides da Cunha, além de ser estudado aqui, na sociologia, no pensamento social, ele é muito estudado na literatura por conta da obra Os Sertões, tá certo? Então esses caras, eles estão vivendo num contexto histórico de transição do século XIX para o XX. No caso do Brasil, seria essa transição da monarquia para a República Velha, ok? Quando a gente pensa, o mundo, nós estamos aí vivendo, o auge da segunda revolução industrial. E existia um pensamento preponderante na Europa, que, pensando sociedade, era contaminado pelo evolucionismo, pelo darwinismo. Então, o que significa isso? No final, no início aí do terceiro terço do século XIX, a obra do Darwin ela foi lançada, a grande obra de Charles Darwin foi lançada, falando sobre as espécies, a origem das espécies, falando sobre a seleção natural. Então a obra do Darwin é uma obra das ciências biológicas. Só que essa obra, ela foi tão forte, ela foi tão importante no seu tempo que a sociologia, a antropologia, ela ficou contaminada e levou a dinâmica da seleção natural, para a sociologia e antropologia, criando assim o tal do darwinismo social ou evolucionismo social. O que significa isso, gente? Essa antropologia e essa sociologia social vai entender que, num ambiente social, os mais fortes prevalecem. E isso é uma dinâmica natural. Então, isso é importante que vocês entendam, porque os estados europeus utilizavam dessa justificativa, para quê? Para dominar africanos e asiáticos na Conferência de Berlim de 1884 a 1885, certo? Não, o
campo aí das forças sociais, os mais fortes, os com mais habilidades, os mais adaptados prosperam, né, e subjugam, né, os mais fracos. Então isso foi utilizado, né? Isso foi utilizado para uma série de coisas. E a Europa era o centro do mundo nesse momento. Essa antropologia ficou famosa, essa sociologia ficou famosa e ela contaminou outras sociologias, outras antropologias ao longo do mundo aqui na América, tá certo? Então, algumas pessoas, né, alguns pensadores aqui do nosso país vão beber dessa água, vão seguir essas orientações, né, sociológicas ou antropológicas, né? E isso não é tudo, né? Isso contamina as produções e inserindo outros elementos controversos ou polêmicos. Quais seriam eles, né? Nesse momento, né, no final do século XIX, vai despontar uma série de teorias que depois vão ser colocadas por terra pela ciência, de que as pessoas, a possibilidade, o potencial das pessoas se dava por conta da sua raça, né? Então, a ideia que vai surgir a respeito da eugenia, né, da defesa do não cruzamento das raças, que você poderia, a partir do que existiam raças mais superiores que outras raças, né, e que se você cruzasse as raças haveria uma degeneração e todas as raças sairiam perdendo, as superiores e as inferiores, tá certo? Então, ideias como o determinismo geográfico e biológico, tipo, se você nascesse naquela raça, você seria, dentro da escala de desenvolvimento humano, né, você ocuparia um posto secundário, um posto terciário, um posto primário, ok? Ou, né, vamos lembrar de uma obra da literatura que vocês leem, né, vocês leiam aí no caso do curso de literatura, o Cortiço, a ideia de que o meio geográfico, né, o relacionamento social poderia afetar o comportamento das pessoas, né? Então o determinismo geográfico é quando na ideia do Cortiço, até mesmo alguém que representava a civilização como um português, ele poderia ficar degenerado moralmente por conta da influência do Cortiço, certo? Então, muitas dessas coisas que eu estou dizendo para vocês, a ciência foi pondo por terra uma pela outra. Por exemplo, termo raça não se usa mais, usa-se etnia. A cor é apenas o fenótipo, né? Não há diferença, né, a respeito, né, se um branco ou se um negro, um amarelo, enfim, né? Cor é fenótipo, né? E a estrutura não tem nada a ver com o genótipo, que seria, né, relacionado à estrutura. Mas, né, a ciência vai demorar a pôr por terra, né, vai demorar um pouco a pôr por terra essas ideias. Então essas ideias vão ser disseminadas e elas vão contaminar a sociologia, literatura, direito, certo? Existia um médico brasileiro que achava que deveria ter um código penal para branco e um código penal para negro, certo? Porque representavam duas sociedades diferentes, né? Uma superior e uma inferior, que é um médico baiano chamado de Nina Rodrigues. Então, galera, é um meio, né? Essa introdução está um pouco longa, mas é importante trabalhar com, né, todo esse contexto para que vocês possam entender, né, esses pensadores que nós estamos trabalhando, né, e vamos trabalhar, tá certo? Então, bastante atenção a isso
e vocês podem fazer relações com o estudo de história, com o estudo de literatura, tá? Começando com o Nabuco. Joaquim Nabuco foi um intelectual que influenciou a sua geração, né? Era uma mente brilhante, formado em Direito e Ciências Sociais. Então veja que interessante, né? Ele era formado em Direito e Ciências Sociais. Porque uma coisa é a seguinte, eu sei que muitos de vocês aí vão fazer direito, né? Ou vão talvez encaminhar para o direito. Fazer direito ou estudar direito, né, não é apenas ler leis, é entender, né, a sociedade que você vai trabalhar, né, é entender a dinâmica social que você vai trabalhar, né. Não tem como você isolar o contexto que você vive. Então, a sociologia ela é importantíssima para o direito. Do resto, você vai apenas decorar leis. Então, se você não tem em conta o ambiente em que você trabalha, então você vai ser um advogado ou um profissional, né, manco, ok? Pelo menos essa é a minha opinião. Então, o Nabuco ele influenciou uma geração, né? Enquanto ele viveu, ele influenciou a sociedade. Ele foi uma referência intelectual para a sociedade. Então, um profissional do direito, né, que não apenas fazia o direito, né, por conta da questão do status, mas porque o que movia era o combate às injustiças. E a principal injustiça, né, que Nabuco via no seu tempo, na sua época, era a escravidão. Então, Nabuco foi um dos grandes, né, lutadores, um dos grandes ativistas contrários à escravidão, né? Via a escravidão como algo que, né, trazia degeneração à nação, não só uma degeneração à sociedade, né, algo nocivo, como um câncer que impregnava tudo que estava à sua volta, né? Então, Nabuco vai defender, né, ele vai compor aí um movimento abolicionista, que é aquele movimento social que vai lutar contra a escravidão, né? Então, para ele, a escravidão é tratada num sentido amplo, né? A escravidão não significa só uma relação senhor-escravo, né? Uma relação que envolve muita coisa, né? Então, vejamos o que ele coloca aí. Compreende ainda a dependência em que o comércio, a religião, a pobreza, a indústria, o parlamento, a coroa e o Estado se acham perante o poder agregado da minoria aristocrática, em cujas senzalas centenas de milhares de entes humanos vivem embrutecidos e moralmente mutilados pelo próprio regime a que estão sujeitos. E por último, o espírito, o princípio vital que anima a instituição toda, sobretudo no momento em que ela entra a recear pela posse imemorial em que se acha investida, espírito que ha sido em toda a história de países de escravos a causa de seu atraso e de sua ruína. Então, o Nabuco, ele, né, deixava claro que a escravidão não era só algo que atingia o negro, né? Era uma coisa que atingia a sociedade, né? Era uma coisa que, né, estabelecia restrições para o nosso desenvolvimento moral, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento humano, certo? Então é uma questão de humanidade, né? Então a escravidão é uma afronta à humanidade, é uma afronta a um princípio moral, certo? Então um país que cresce, se desenvolve às custas do sangue e do suor de pessoas, né? Então é a causa da sua ruína. E aí a gente faz uma viagem no tempo e vê que hoje, né, 2020, a maior parte dos pobres do Brasil são negros, né? A maior parte das pessoas que são vítimas de violência no Brasil são negros. E aí, né, a gente pode fazer algumas indagações. Seria
porque, né, como acreditavam esses pseudocientistas, o negro é propenso à violência, ou é porque a sua condição de lá do final do século XIX, quando eles foram libertados, até hoje pouco mudou, certo? Então, se a ciência já nos disse que a diferença de cores é puro fenótipo, não tem sentido algum, então em qual você acredita? Nos pseudocientistas, nos darwinistas sociais que acreditavam que o negro era inferior, que o indígena era inferior, ou é porque desde então, né, faltaram políticas públicas, né, para inseri-lo na sociedade, para fazer com que ele pudesse ascender socialmente? Não se esqueçam que quando os negros foram libertados, só deram a eles a liberdade. Não houve um programa, uma política pública para educá-los, para oferecer, né, por exemplo, não foram contemplados com terras em reformas agrárias, não foi ensinado a eles nenhuma política pública para tentar ensinar a profissão. Eles literalmente saíram no mundo, né? E tanto que muitos, né, caíram no que? Na bebida, caíram, né, na bandidagem. Por quê? Porque não havia perspectiva. Então, o que é importante que vocês, alunos, têm que entender é que a falta de políticas públicas ao longo do tempo, ou de políticas públicas bastante limitadas, né, impossibilitou que essas pessoas pudessem ascender socialmente. Então, o legado da escravidão ele está até os nossos dias. Está entendendo? O legado da escravidão está presente até os nossos dias. Lá no século XIX, né, o Estado brasileiro via o negro como um ser inferior, né, como alguém que poderia vir a ser, né, colocado como uma peça perante a lei. Não se esqueçam que a escravidão foi defendida na lei brasileira imperial, né? Então, a lei legitimava que você possuísse um negro, que você possuísse um escravo. Então, essa visão negativa, ou essa visão, né, que no Brasil desenvolveu a respeito do negro, né, do indígena também, ela até hoje está presente e a gente percebe isso. Algum tempo atrás ela ficou no armário, mas hoje ela saiu do armário, certo? Pessoas têm manifestado visões racistas e preconceituosas, né, de maneira muito tranquila, certo? Então, isso é extremamente lamentável. Então, né, prosseguindo, senão a aula vai ficar muito longa, o Nabucco acreditava, né, que a emancipação acabaria não somente com a condição de escravo, mas que extinguiria a contradição com o polo oposto, o do Senhor. Nas palavras dele, né? Se o que dá força ao abolicionismo não é principalmente o sentimento religioso, o qual não é a alavanca de progresso que poderia ser, por ter sido desnaturado pelo próprio clero, também não é o espírito de caridade ou filantropia. A guerra contra a escravidão foi na Inglaterra um movimento religioso e filantrópico, determinado por sentimentos que nada tinham de político, senão no sentido em que pode se chamar política a moral social do Evangelho. No Brasil, porém, o abolicionismo é antes de tudo um movimento político, para o qual, sem dúvida, poderosamente concorre o interesse pelos escravos e a compaixão pela sua sorte, mas que nasce de um pensamento diverso, o de reconstruir o Brasil sobre o trabalho unido, livre, né, e a união das raças. Então percebo que o intelectual que vai lançar o termo etnia é Claude Lévi-Strauss, muito tempo depois, né? Então ainda se usava o termo raça, né? Então veja que Nabucco defende, né, a construção de um Brasil diferente, né, unido, vendo o negro como alguém igual, né, alguém igual em direitos, certo? Então nesse 2020 aí que nós vemos no Brasil, nos Estados Unidos, né, crimes contra a população negra, nós percebemos
que isso não mudou muito, certo? Outros pontos importantes, né, para a gente encerrar aqui o Nabucco. Nabucco considerava os negros pessoas portadoras de uma legítima nacionalidade brasileira e que contribuiu e contribuía significativamente para o Brasil. Né? Foram os negros que construíram, né, assim como os indígenas, que construíram os primeiros ciclos econômicos do Brasil, né, sobre o sangue deles e o suor deles. Defendeu a abolição a partir de projeto de lei. Né? Então isso representava algo civilizado e não no caso dos Estados Unidos com uma guerra civil que depois da guerra civil se aplicou, se executou, né, a liberdade, né, o abolicionismo. Então a partir do momento em que nós, a partir de um projeto de lei lançado numa Câmara, num Congresso, né, abolíssemos a escravidão, né, nós daríamos um exemplo, um salto qualitativo, né, de democracia ou um salto qualitativo de civilização e humanidade. E já que o termo civilização ele apareceu, né, muito se falava na época, né, dessa ambivalência entre selvageria, né, e civilização. Então, as nações elas deviam manifestar atos civilizados. Então, né, nessa corrida para a civilização que acontecia entre o século XIX e o século XX, né, aprovar uma lei via Congresso, né, abolindo a escravidão, seria um grande gesto, né, simbólico de civilização, certo? Por final, né, ele destaca que destaca-se aqui que Nabucco também acreditava na teoria das raças. Então, veja que por mais que ele tivesse, né, alguns avanços dentro do seu pensamento político e social, ainda ele era um pouco contaminado pela mentalidade da época. E isso é o termo-chave, a mentalidade da época, ok? Nós não podemos desconsiderar numa análise sociológica, né, de literatura, a mentalidade da época, ok? Nabucco era um monarquista e com o tempo via a nossa aproximação com os Estados Unidos a melhor das estratégias para a política externa do país. Quanto a Euclides da Cunha, né, o famoso escritor de Os Sertões, né, vocês dão muita sorte porque atualmente, ao que parece, Os Sertões não estão sendo mais pedidos nas provas de literatura, porque era um livro extremamente complexo, né, com termos complexos, né? Então, eu quando fiz vestibular para entrar na Unesp, a minha prova foi em cima dos Sertões, né? Uma prova multitemática, né? É uma interdisciplinar tendo os Sertões como pano de fundo, então não foi fácil, né? O que é o objeto em destaque da nossa aula, né? Euclides ele foi um militar, depois quando ele foi para Canudos, cobrir a guerra de Canudos, ele foi como um correspondente do estado de São Paulo, né, que chamava a província de São Paulo, depois o estado de São Paulo. Então, a obra Os Sertões é uma análise, né, é uma impressão sua do universo sertanejo, certo? O domínio morfoclimático, por um lado, e a figura do mestiço sertanejo, né? Então, é sobre isso que é a obra Os Sertões. E, claro, também falando a respeito dos acontecimentos que marcaram, né, a Guerra de Canudos. Então, o que se destaca, né? O hibridismo do sertanejo, né, nessa análise das raças, né, do que seria a teoria das raças, se o sertanejo era branco, ou se ele era um indígena, ou se ele era negro, né? Então ele não é nenhuma das coisas, ele é um híbrido, né? Então é algo que parte dessa pseudociência achava que era mais degenerativo para, né, o homem, ok? Então ele via o sertanejo como um marginal. Marginal não no sentido de delinquência, mas marginal é o que está à margem,
né, o que está afastado da civilização, né, o que está de difícil integração com a civilização. Então Euclides vinha do Rio, né, morou no Rio, então ele falava, nossa, que diferenças, né, substanciais que temos entre o Rio de Janeiro, que representa a modernidade, que representa a civilização, né, e o sertão da Bahia, que representa o atraso, né, representa quase que uma espécie de selvageria. Mesmo assim, mesmo que orbitando por essa ambivalência entre positivo e negativo, feio ou bonito, civilizado ou, né, selvagem, ele vai, né, dar bons adjetivos para o sertanejo, né? E ele vai abordar certos problemas do sertanejo, né, das dificuldades que ele enfrenta, né? Então ele coloca que o sertanejo sim tem potencial, ele tem virtudes para a civilização. E aqui, né, lógico que ele não vai falar como nós sociólogos atuais da necessidade de políticas públicas, né, que a gente insere como uma saída, né, para, né, a ascensão social dessas pessoas. Então, né, podemos dizer que por conta do isolamento e da ausência dessas políticas públicas que trariam desenvolvimento, né, a população sertaneja, né, e o sertanejo são marginais, né, são híbridos por conta dessa mestiçagem, dessa mistura, né? São híbridos singulares e podemos colocar aqui marginais, no sentido de estar às margens da civilização, né? Assim como, né, o Antônio Conselheiro, que vai atrair um mundaréu de gente. Por quê? Porque as pessoas viam uma perspectiva sob, né, as suas orientações, né? Então, quando vocês trabalham com Canudos, com a Guerra de Canudos, vocês vão ver que as pessoas que vão atrás do conselheiro são pessoas sem perspectiva, são pessoas exploradas, são pessoas carentes, né? Então, por mais que o conselheiro fosse um personagem, né, carismático, né, pensando Weber, né, com um poder carismático, com uma dominação carismática, né, alguém muito tradicionalista e religioso, mas as pessoas conseguiram, né, a partir de Canudos ter alguma dignidade, né? Conseguiram ter a sua terra, um pedacinho de terra, ter a sua casa, né? Ter conforto espiritual, ok? Então, os excluídos sociais da época viam em Conselheiro uma possibilidade de ascensão social. Já caminhando para a conclusão, vamos analisar dois excertos, um sobre a mestiçagem e um sobre Conselheiro. E o mestiço, mulato, mameluco ou cafuso, menos que um intermediário, é um decaído, sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a atitude intelectual dos ancestrais superiores. Contrastando com a fecundidade que acaso possua, ele revela casos de hibridez moral extraordinários. Espíritos fulgurantes às vezes, mais frágeis, irrequietos, inconstantes, deslumbrando um momento e extinguindo-se prestes, feridos pela fatalidade das leis biológicas, chumbadas ao plano inferior da raça menos favorecida. Então veja, nesse excerto, ele coloca, né, que essa mestiçagem ela não vai ter a energia física dos selvagens. Então veja que o atributo positivo que ele dá para o selvagem é a energia física. E no caso dos civilizados, né, a intelectualidade. Então o sertanejo ele é produto de uma mestiçagem do europeu juntando com o negro ou com o indígena, certo? Então a criação do híbrido. Então essa hibridez que vai gerar uma ambivalência. Alguns pontos positivos e virtuosos, outros pontos, né,
positivos, negativos, né? Essa ambivalência está presente bastante na obra do Euclides da Cunha. E, novamente, né, plano inferior de raça menos favorecida, tá certo? Então, o Euclides aqui não via que, né, o ponto crucial da coisa era ter, né, acesso a coisas, né, ter acesso, né, como os portugueses tiveram um desenvolvimento, né, civilizacional, né, de língua, de tecnologia. Então, esse é a questão da cultura, que é o elemento chave que diferencia, né, do indígena, certo? Entretanto, a gente não pode imaginar que o universo cultural do indígena ou do africano seria pobre, que não é mostrar preconceito, certo? A cosmologia, mitologia africana e indígena é tão rica quanto, né, a europeia. E para concluir, sobre conselheiro, né? Essa distinta sociedade permite, por sua singular complexidade, o aparecimento de conselheiro como resultado de uma série de elementos que estimularam o surgimento deste. Nas palavras para terminar, né, do Euclides, todas as crenças ingênuas, do fetichismo bárbaro às aberrações católicas, todas as tendências impulsivas das raças inferiores, livremente exercitadas na indisciplina da vida sertaneja, se condensaram no seu misticismo feroz e extravagante. Ele foi simultaneamente o elemento ativo e passivo da agitação de que surgiu. O temperamento mais impressionável apenas fê-lo absorver as crenças ambientes, a princípio numa quase passividade pela própria receptividade mórbida do espírito torturado de reveses. E elas refluíram depois mais fortemente sobre o próprio meio de onde haviam partindo da sua consciência delirante. Então, até mesmo, né, na visão do Euclides, o conselheiro, que foi o condutor dessas massas, ele também representava uma ambivalência, ele também representava uma hibridez, né? Então, o conselheiro, ele não era mal visto apenas pelos fazendeiros, pelos coronéis sertanejos do Nordeste. Ele também era mal visto pela igreja. Por quê? Porque ele representava um cristianismo sincrético, né? Um cristianismo indisciplinado. Não era o cristianismo estabelecido por Roma, tá certo? Então, ele trazia elementos folclóricos da cultura local, impressões locais, e a partir de um mix aí, de um combinado, ele tinha as suas preces, a sua visão de mundo, né, a sua liturgia, etc e tal. Ok? Não sei se eu fui muito longo, mas acho que o que eu disse eu imagino que venha a ser necessário para que vocês possam entender bem esses pensadores que nós estamos trabalhando, ok? Então eles vão refletir valores da sua época, ok? Valores que eram preponderantes. O termo correto é mentalidade, que era preponderante. Alguns vão talvez quebrar, né, com parte do pensamento, outros não, né? Parte sim, parte não. Valeu, galera. Um abraço, até mais.